Se você quer aprender a fazer as inteligências artificiais recomendarem o seu site e a sua empresa para outros usuários nas conversas que eles têm, esse vídeo a gente traz um passo a passo com 6 dicas para você fazer exatamente isso. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao canal da Tractor. Eu me chamo Victor Karageresco, sou o Growth Leader aqui e eu tenho certeza que você quer muito saber como que você faz para que o IA, o ChatGPT, o Gemini, o Claude recomende o seu site, a sua empresa, os seus conteúdos principalmente, para outros usuários quando eles estiverem fazendo buscas relacionadas, ao que a sua empresa faz aí. E se você não pensou nisso, se você não está pensando nisso, mas caiu nesse vídeo aqui, pense nisso. Já imaginou como que seria ter um Gemini, um ChatGPT recomendando a sua empresa para outras pessoas e fazendo disso principalmente um canal de geração de leads para sua empresa, sem que você precise pagar nada? Alguém recomendando a sua empresa para outras pessoas numa conversa que tem contexto com o que você oferece e com isso gerando mais leads para sua empresa? Cara, é algo a se considerar, dado que cada vez mais os leads de canais pagos vão ficar mais caros e piores. E só para te dar um contexto, existe um estudo feito por um alemão chamado Kevin Indig, que é um advisor de growth lá no Airbnb, e o estudo se chama The Science of How AI Pays Attention, a ciência por trás de como uma inteligência artificial presta atenção, onde de fato ele analisou 1,2 milhões de citações feitas pelo ChatGPT para justamente absorver desse volume total alguns insights, alguns padrões que identificam principalmente as causas, e os padrões de textos que são citados pela inteligência artificial, no caso aqui o ChatGPT. Esse estudo está disponível para você ler ele na íntegra, ele vai estar em inglês e o link vai estar aqui na descrição para você acessar, mas é óbvio, a gente mastigou tudo isso para você e principalmente transformamos isso numa realidade mais prática para você, usuário brasileiro, que quer ranquear o seu site, a sua empresa dentro do ChatGPT da vida, beleza? Bora para as dicas. Dica número 1, o começo e o meio do seu conteúdo importam mais do que o final. Só para você ter uma ideia, eu vou usar minha colinha aqui, mas só para você ter uma ideia, 44,2% das citações feitas vem dos primeiros 30% de texto e 31,1% das citações que foram feitas pela inteligência artificial são retiradas do meio do conteúdo, entre 30% e 70% do conteúdo ali, da distância do conteúdo. Ou seja, é muito lógico que a IA prioriza o começo, logo o início de um conteúdo para recomendá-lo. Então, toda a informação que tiver no começo de um conteúdo, provavelmente é o que a IA vai acessar e fazer a análise se vale a pena citá-lo ou não. E isso acontece muito porque os modelos de linguagem do ChatGPT, do Claude, até mesmo do Gemini, eles são treinados para ter contexto sobre a nossa realidade a partir de conteúdos feitos sobre uma estrutura textual jornalística ou acadêmica, que geralmente por padrão sempre vão usar o padrão BLUF, Bottom Line Up Front, que é tipo você trazer o contexto mais importante já de cara, já no princípio. Então, quando você lê matérias de jornal e quando você lê artigos acadêmicos, geralmente o primeiro parágrafo resume tudo que você precisa saber e o que você vai ler de forma mais detalhada depois. Então, eles já usam esse pretexto. E a IA, como ela é treinada para absorver o conteúdo dessa forma, quando o seu texto de blog, por exemplo, seguir esse padrão, naturalmente a IA vai ter uma preferência pelos seus conteúdos. Então a primeira parte dessa dica, de forma mais prática, é que o primeiro parágrafo do seu conteúdo, ele deve conseguir responder de forma muito objetiva o que, o como, o porquê, o quem e o quando, sobre o fato que vai ser dito naquele momento. Então, às vezes é difícil, é trabalhoso, mas de fato, quando você usa esse framework, consegue responder essas 5 perguntas já no primeiro parágrafo, as suas chances de ser citado por uma inteligência artificial aumentam demais. E tem mais, ele aprofundou essa análise a nível de parágrafo, e ele mostrou, vou usar minha colinha aqui de novo, que 53% das citações vem do meio dos parágrafos, e não necessariamente da primeira frase, 24,5% das citações aparecem na frase inicial do parágrafo, e 22,5% das citações iniciais estão na fase final do parágrafo, ou seja, mais da metade das citações elas são do meio, do recheio do parágrafo, não da primeira frase e nem da última. Então, o recheio do parágrafo é o que mais vai importar numa análise feita por um crawler ali de uma inteligência artificial. Então, leve isso também em consideração quando você for escrever o seu conteúdo. Isso mostra que o ChatGPT ele se preocupa muito mais com a densidade de um parágrafo do que com a primeira ou a última frase ser mais objetivo. Ou seja, quando você for fazer o seu conteúdo, é importante que no meio do parágrafo você consiga citar o máximo de nomes, fontes, usar referências e várias outras coisas para tornar aquele parágrafo mais completo, mas importante sem perder a clareza. O parágrafo tem que ser objetivo, tem que ser claro e tem que ser bem recheado com citações muito contextualizadas. Opa!
Polícia do Like passando mais uma vez no seu vídeo para garantir que você não esqueceu de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda demais a gente a levar esse tipo de conteúdo muito bom para muitas outras pessoas. Você nos ajuda a fazer isso, então se inscreve no canal, deixa seu like, comenta se você tiver alguma dúvida e compartilha também com o seu amigo, com a sua amiga que pode se aproveitar de conteúdos exatamente como esse. Já se inscreveu? Já garantiu o seu like também? Então, bom vídeo. Dica número 2, uso de definições e afirmações. Os conteúdos que usam afirmações e definições de maneira objetiva, eles tendem a ter uma taxa de citação por uma inteligência artificial muito maior do que os conteúdos que não usam esse tipo de estratégia. E eu vou te dar um exemplo agora do que é uma afirmação ou uma definição dentro de um contexto de conteúdo. O SEO é uma estratégia, então olha, atenção para o uma estratégia de ranqueamento e otimização de ranqueamento para sites na internet, por exemplo. Então eu estou dizendo que o SEO estou afirmando que ele é uma estratégia de XXYZ. Outro exemplo, crawlers são programas que coletam informações de páginas na internet. Então eu estou afirmando que crawlers são XYZ coisa. Então usar essa estratégia, né, essa linha de construção de texto faz com que você também aumente as citações do seu conteúdo que está sendo produzido naquele momento. Só para você ter uma ideia, esse tipo de afirmação definitiva faz com que a taxa de citação do conteúdo saia de 20%, quando não tem nenhum tipo de afirmação, para 36,2%. Então ele quase dobra a chance de você ser citado por uma inteligência artificial quando você usa frases que têm afirmação e definição no conteúdo. Então é muito importante que caso você não use, você passe a usar, porque isso vai aumentar bastante as suas chances, tá? Dica número 3, estrutura textual de FAQ. Os textos que são organizados no formato de perguntas e respostas, né, aquele modelinho famoso do FAQ, eles também aumentam a chance, né, a taxa de citação por uma inteligência artificial. E principalmente quando você usa a pergunta como um H2, como um subtítulo dentro do seu conteúdo. Então se você faz um conteúdo com título principal, um H1, uma introdução bem definidinha ali, bem objetiva, respondendo aquilo que eu já falei lá no passo, acho que na dica número 1. E você agora consegue estruturar as perguntas que você vai responder dentro daquele conteúdo como subtítulos, e o próximo parágrafo depois desse H2 já é a resposta para aquela pergunta de maneira bem objetiva. Isso facilita demais com que a IA entenda sobre o que o seu conteúdo está dizendo, principalmente prefira usar ele como fonte para responder, né, aumentando aí as suas chances de ser citado, tá? E só para dar um contexto final dessa dica, a IA ela vai interpretar sempre a pergunta como uma dúvida que o usuário tem e a resposta como uma solução para aquela dúvida. E quando esse padrão, né, esse processo se repete dentro de um conteúdo, é como se o seu texto fosse de fato um manual para ele interagir com o usuário que está conversando com ele naquele momento. Então, óbvio que ele vai dar preferência para reconhecer esse tipo de conteúdo e usá-lo como fonte, porque você está de fato fazendo o trabalho da IA, onde o usuário que já faz uma pergunta que o seu texto responde, já tem a sua resposta ali também. Dica número 4, conteúdos ricos com entidade têm muito mais chance de ser citado. Só para vocês terem uma ideia, os textos que são citados pelo ChatGPT nesse estudo, eles apresentam uma densidade média de entidades de 20,6%, enquanto os textos em inglês, né, porque ele fez uma análise em inglês, os textos em inglês padrão, eles ficam em torno de 5% só. Isso indica que os conteúdos com mais nomes próprios, né, então marcas, ferramentas, pessoas, eles têm uma probabilidade significativamente maior de serem citados por uma inteligência artificial. Só para você ter ideia, caso você esteja boiando do que é uma tal da entidade, no universo do SEO, entidade são as coisas que a gente está falando sobre e a relação que ela tem com outras entidades, outras coisas que são similares, parecidas ou têm uma relação direta ou indireta. Um exemplo, Neymar é uma entidade que tem uma relação direta com uma outra entidade chamada futebol. Então, você está usando aqui duas entidades diferentes no mesmo conteúdo, falando sobre coisas que têm relação. Então, conteúdos que têm uma alta densidade de entidades sendo citadas ao longo de todo o conteúdo também têm uma chance muito maior de serem recomendados por uma inteligência artificial. Então, trazendo um exemplo para a sua realidade, quando você for fazer um conteúdo de as melhores ferramentas para a edição de vídeo, as melhores ferramentas para não sei o que lá, ao invés de você só, enfim, ser um pouco genérico nessa abordagem, é importante que você cite os nomes dessas ferramentas, e a sua pode estar incluída nesse meio, tá? Mas quando você cita os nomes dessas ferramentas, elas funcionam como uma âncora para a informação que você está trazendo e para a dúvida que você está respondendo principalmente. Então, elas tornam a sua resposta para a pergunta quais as melhores ferramentas para editar vídeo mais tangível, mais verificável e menos ambígua, sabe? Menos genérica. Então a IA usa isso como uma fonte confiável para responder quando alguém perguntar qual é a melhor ferramenta para edição de vídeo, por exemplo. Dica número 5. Misturar fatos com análises é o creme de la creme para qualquer inteligência artificial. Os textos mais citados hoje por uma inteligência artificial, eles sempre vão misturar um fato com uma análise.
Então ele sempre vai trazer o fato, a informação, mas principalmente em seguida eles vão trazer também o que aquela informação significa, vai dar contexto para aquela informação. E agora um fato mais uma análise. O iPhone 3 foi lançado em julho de 2008 e criou um marco mundial, lançando o primeiro smartphone mais consumido do mundo e fez com que o caminho para a indústria de mobile fosse pavimentado nesse momento. Veja como eu trago a informação, eu ainda mantenho, né, esse dado existente, o fato existente, mas logo em seguida eu complemento com o que isso realmente representa, o que isso significa. Eu trago um pouco mais de contexto, mas sempre de forma bem objetiva, tá? Isso porque a inteligência artificial, ela tenta evitar os conteúdos que são mais frios, tipo um Wikipédia da vida, que só traz o dado, só traz a informação e não tem nenhuma análise em cima disso, porque geralmente o texto que tem uma certa análise, mas claro, de maneira equilibrada, ele tende a ser mais valoroso para o usuário, porque no final do dia o usuário só não quer saber só a informação, e sim o que aquela informação de fato significa para ele, sabe? Então, a grande sacada aqui para os seus conteúdos é equilibrar fatos e opiniões. Só para você ter uma ideia de uma informação relevante desse estudo para isso, é que os textos que foram citados, eles apresentavam uma pontuação de subjetividade de 0,47, ou seja, bem equilibradinhos entre fatos e opiniões. Então, claro, você deve usar isso nos seus próximos conteúdos. E por fim, a dica final, dica número 6. A escrita tem que ser simples. Trazendo agora mais um dado para embasar essa dica para você, os textos que recebem citações, eles têm uma pontuação Flash Kincade, que é uma métrica, né, que indica a complexidade de um texto, de 16. Enquanto os textos que não são citados, eles alcançam 19,1 de pontuação. Então uma pontuação mais alta, logo mais complexos. Então, para facilitar a sua vida, a gente já trouxe aqui 3 pontos principais que vão sempre garantir que o seu texto, né, 3 guidelines, vamos dizer assim, que vão sempre garantir que o seu texto vai estar simples o suficiente para uma IA conseguir absorver e aumentar sua chance de ser citado. Primeiro ponto, linguagem clara. Isso é muito lógico, não preciso dizer muito sobre isso, linguagem sempre muito clara, tá? Ponto número 2, sempre usar uma estrutura de sujeito, verbo, objeto. Então, João, exemplo, né, que é o sujeito, comeu, que é o verbo, a maçã, que seria, no caso, o objeto. Então, sempre que você trouxer, sei lá, a Anthropic lançou não sei o que lá. Então, sujeito Anthropic lançou o verbo e aí algum objeto, alguma coisa a partir disso. Então, essa estrutura de sujeito, verbo, objeto faz com que também o seu texto aumente a simplicidade, né, dele em termos de estrutura. E a dica número 3, provavelmente seu professor de português já deve ter cansado de te cobrar isso no colégio, são frases com tamanho moderado, né? Então, você pode usar as vírgulas sim, mas é muito importante colocar sempre o ponto final, né? Não usar uma frase muito longa, né? Sempre usar mais parágrafos, usar mais pontos finais dentro da sua frase, né? Os famosos respiros ali, para que você consiga também, de novo, aumentar a simplicidade do seu texto. E se você tá na dúvida, tipo assim, cara, não sei como que eu faço essa estrutura de sujeito, verbo, objeto, ou se meu texto realmente está com uma linguagem clara ou não, cara, faz o seguinte, pega aí exatamente esses pontos que eu comentei aqui que devem ser avaliados no seu texto e pede para uma inteligência artificial avaliar justamente esses 3 critérios. Avalia o meu texto em simplicidade de linguagem, se está com a estrutura, se está com isso, aquilo, e aí você já vai saber, dentro dessa própria análise, se seu conteúdo de fato abraça esses critérios ou não. Então, finalizamos aí as nossas dicas. Se você gostou desse vídeo, não esquece, cara, de deixar o seu like, não esquece de comentar alguma dúvida que eventualmente você tem e de compartilhar um baita vídeo desse daqui para recomendar para as pessoas e elas ficarem mais espertas em como fazer com que a inteligência artificial recomende a empresa delas. É um baita vídeo, não é? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer essas coisas. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.